era dizer assim: a igreja é a instituição que faz muito mais de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Diga aleluia. Você pode deixar sua Bíblia aí fechada por enquanto, mas se você puder anotar, eu te agradeço. Irmãos, isso que eu vou falar agora pode até parecer para você um pouco de clichê, porque você pode pensar assim: eu já vi o pastor falando sobre isso, eu já vi o pastor falar essa frase, e ele vai falar mais uma vez. Mas, irmãos, você pode imaginar, você pode imaginar muitas coisas, mas uma das coisas que eu quero te dizer nessa noite, olhe para mim, é só o neném chorando, irmão. Quero lhe dizer que você entenda e compreenda, hoje, por mais que você possa imaginar ou pensar que essa frase é clichê, mas hoje é uma noite muito especial para a nossa igreja. Eu já ouvi falar isso. Irmãos, essa noite é uma noite que é totalmente dedicada para Cristo, aonde é gerada uma alegria muito grande para aqueles que são propagadores de Cristo. E eu sou um propagador de Cristo. Quando Jesus me chamou, eu entendi muito bem que Jesus queria me usar para falar dele, das coisas dele, daquilo que ele fez, e ser um canal da sua palavra nesse tempo. Irmãos, e eu não posso ficar calado diante disso. Esse texto aqui, nessa carta aos Romanos, Paulo, ele fala muito bem. Se você ver, existe 3 frases aí poderosíssimas dentro desse pequeno versículo. 3 frases. A primeira frase é: não me envergonho do Evangelho. Repita comigo, diga: eu não posso me envergonhar do Evangelho. Amém? Amados, o que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho para você que entrou aqui hoje? Para mim, o Evangelho é algo muito tremendo, muito forte. O Evangelho é aquilo que rompe barreiras. Irmãos, há muitos anos atrás, o Evangelho foi apresentado para o povo. E de lá para cá, tem rompido barreiras muito grandes. Barreiras de nações, estados, barreiras de famílias. O Evangelho, ele tem se rompido. Ele tem usado da sua força para romper essas barreiras. Algumas delas até intransponíveis. Existem nações que se fecharam para o Evangelho, mas teve missionários que entraram nessa nação e levaram o Evangelho até lá. Não conseguiram levar o Evangelho por escrito, como você tem hoje na sua mão, uma Bíblia, mas levaram o Evangelho guardado no coração, decorado alguns textos bíblicos, para passar esse Evangelho para alguém aonde a barreira era intransponível. E Deus me chamou para isso. Irmãos, nessa noite solene, nessa noite de batismo, nas águas, que daqui a pouco nós vamos ali entrar na piscina para ser batizado nas águas. Irmãos, é uma noite que a igreja tem que perceber e entender que é uma noite solene de quê? De você levantar a bandeira do Evangelho para o alto e dizer: eu não posso me envergonhar naquilo que eu creio, daquilo que eu vivo. Irmãos, o Evangelho, ele muda histórias.
Pastor, como assim? Olha para o teu lado. Existe uma pessoa que conheceu o Evangelho e a história dela foi mudada. Se você olhar para frente, você vai ver alguém que a história dela foi mudada. Se você olhar para a fila de trás, você vai ver alguém que o Evangelho mudou a vida daquela pessoa. Então o Evangelho, ele tem essa força. O Evangelho, ele capacita aquele que não sabe de nada. Nós conhecemos casos de pessoas que não sabiam fazer um ó com a quenga, não sabiam ler, não sabiam escrever, nunca foram para um colégio, mas no dia que conheceram o poder do Evangelho, aprenderam a ler. Como se explica isso? Não se explica. Não se explica. Irmãos, o Evangelho é aquele que prospera o miserável. Ei, irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que não tinham nada, que eram presos em cadeias. A família não tinha nada, a pessoa não tinha nada. Mas um dia alguém falou do Evangelho de Jesus Cristo. E aquela pessoa conheceu, teve um encontro pessoal com o Evangelho. E aquela pessoa que era uma pessoa miserável, passou a ter vida diferente. E Deus começou a abençoar aquela pessoa de uma forma tão tremenda e poderosa, e deu a prosperidade que aquela pessoa nem conhecia. E se conhecia era só de ouvir falar. Irmãos, aqui nessa comunidade, existem pessoas que não tinham nada na vida. Nada. Poderiam se considerar um miserável. Estava só vivo. Estava só viva. Mas aí Jesus foi lá, através do poder do Evangelho, e aquela pessoa passou a viver um nível de prosperidade tremendo e poderoso. Hoje tem casa, hoje tem onde encostar a sua cabeça, hoje tem um trabalho, hoje tem um nome limpo, hoje tem uma família, que nem família você tinha. Quem faz isso? O poder do Evangelho. O poder do Evangelho de Jesus. Irmãos, esse poder está aqui essa noite, em direção à sua vida. Som tocando aqui, tiraram. Tinha um som vazando aqui, lindo, lindo és. Vocês ouviram? Eu pensei, meu Deus, eu estou ouvindo os anjos tocando aqui, que os meninos estão parados. Então, meus irmãos, o Evangelho, você que conheceu o Evangelho, você que está tendo um momento com esse Evangelho, irmãos, por mais que você possa ser uma pessoa intelectualmente, assim, conhecedores de muitos livros, você lê vários livros, você conhece livros de várias formas, irmãos, mas nenhum desses livros tem o poder que o Evangelho tem. Diga, eu não posso me envergonhar do Evangelho. Vocês que estão aqui sentados agora, que em breve, daqui a alguns minutos, nós entraremos ali. Quando você deitar nas águas e subir, é como se você recebesse da parte do Senhor uma autoridade para remover todo o nível de vergonha que você caminhou até hoje. Quando você sair dali, meu irmão, você vai sair dizendo, eu serei um propagador do Evangelho de Jesus Cristo, e eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso. Você pode dizer amém? Diga amém.
Diga glória a Deus. Diga, eu jamais me envergonharei do Evangelho de Jesus Cristo. Diga glória a Deus e dê um aplauso forte para Jesus. Onde é esse som? Que arrumação é essa?